O tema da minha mensagem é apenas eu. Apenas eu. Eu quero refletir hoje que muitas pessoas às vezes não conquistam simplesmente porque não querem o que Deus deu para elas. Estão em busca daquilo que Deus vai fazer na vida do outro. E às vezes, quando olhamos a vida do outro, ela pode parecer isenta de problemas, isenta de dificuldade, um mar de rosas. E muitas pessoas, por exemplo, o sonho de Adonias, ocupar o lugar do Salomão. O sonho do Ramã era ocupar o lugar do Mardoqueu. E olha que coisa interessante. O sonho de Lia era ter o que Raquel tinha. E o sonho de Raquel era ter o que Lia tinha. Ou seja, para Raquel não servia para ela o que ela tinha, mas ela sonhava com o que o outro tinha. Hoje eu quero falar com vocês sobre um personagem bíblico que poucas vezes eu ouvi falar dele. Talvez você já tenha ouvido. Mas a história dele é uma história bem interessante e ele apenas foi ele. Talvez por ele ser apenas ele passou despercebido. E algumas pessoas não conseguiram enxergar a grandeza desse indivíduo, porque ele foi apenas ele. Talvez você se acha pequeno ou acha que ser você não é muito legal. Talvez você tenha a inspiração de outra pessoa, e tem nada de errado nisso. É importante você olhar e se inspirar em outras pessoas. Mas é importante também que você entenda que você precisa ser você mesmo e que há grandeza que talvez ninguém consiga enxergar. A história dele começa Gênesis 11, eu vou botar bastante texto, vou ler pouquinho, a mensagem é pequena, mas Gênesis 11, verso 26, diz assim: E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, para esclarecer caminhos, para elucidar destinos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Isso. O pai desse indivíduo é o filho mais novo de Terá. Pela ordem de escrita, até o verso de número 25 de Gênesis 11, nós vamos ver a descrição de que as pessoas que são mencionadas tinham filhos e filhas. Mas quando chega em Terá, isso se interrompe. E o nome dos 3 filhos dele vai ser narrado. O dos outros anteriores narra apenas o primogênito. E teve fulano, e depois viveu tanto tempo, e teve filhos e filhas. Mas quando chega em Terá, a história vai mudar. Vai dizer que Terá teve 3 filhos, o mais velho Abraão,
depois o Naor e depois o Arã. O moço aqui mencionado, ele é o filho mais novo de Arã. Ele vai ser o filho, né, do filho mais novo. Eu quero mostrar a você hoje que, pela perspectiva, ele tinha tudo para não ser ninguém. E, na verdade, para muita gente, ele vai passar por despercebido. Se você acha que isso é pouco, talvez suas desculpas sejam melhores do que a dele para não ser um vencedor. Ele é apenas o filho do filho mais novo. No verso 27, preste atenção. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arão. E Arã gerou quem? Ló. Ló. Esse é o personagem que eu quero ver com você. É esse indivíduo. O que esse cara viveu? Será que ele foi um vencedor? Não deve ter sido. Ele não foi Davi, ele não foi Noé, ele não foi Salomão, ele não foi um profeta, ele não foi um rei, ele não foi um sacerdote, ele não teve notoriedade, ele não teve fama. Será que ele foi um vencedor? Será que eu consigo vencer não tendo o que outras pessoas conseguem ter? Eu consigo conviver com isso? Ele foi apenas ele, mas eu quero te mostrar onde esse cara chegou. E tinha tudo para não chegar. Provavelmente, verso 29. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor, Milca. Preste atenção. Eram 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã teve Ló como filho. Mas o nome da mulher de Arã não aparece. Ela não é citada. Você vê que a dos 2 mais velhos, né, a citação está aí. O que indica que provavelmente Arã havia engravidado uma mulher e ela gerou um filho. O que indica que ele não teve uma família convencional. Não. Não cita o nome da mãe do cara. Ok? Não é citado. Você não sabe. Ele é filho do filho mais novo, é verdade. E agora, me parece que ele é filho de um fruto que não é um casamento convencional, não. Simplesmente, ele não é um filho planejado, algo que foi desejado. O nome da mãe dele não aparece, mas não tem problema. Sempre pode piorar. Verso 28. Morreu Arã, estando ainda seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Preste atenção. A mãe dele pode ter morrido, era muito comum morrer durante o parto. A própria Raquel vive isso, certo? No parto de Benjamim, a esposa de Jacó, ela morre durante o parto. Se você conhece um pouquinho da história antiga, era muito comum a morte das mulheres durante o parto. Mas mais do que isso, ele não tem mãe, pelo menos ela não é citada, e agora também ele fica sem pai. Se ele tinha uma mãe, ela não é mencionada, não é contada. Se ele tinha um pai, ou tinha, ele acaba de morrer, está aí, morreu Arã, seu pai, certo? O Tera ainda estava vivo. Quando Arã morre, e ele fica sem pai, ele fica sem mãe,
mas a vida vai ter que dar um jeito. Verso 31. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho. Bom, agora ele é adotado pelo avô. Isso. Com a morte de Harã, o avô então se vê responsável de adotar aquele rapaz que provavelmente não vai ter muito futuro. É muita tragédia para o indivíduo só. Se não bastasse ser filho do mais novo, não ter uma posição e hierarquia no clã tão alta, tão sustentável. Apesar de ter uma mãe, ou ser um fruto de um relacionamento que não era dos melhores, dos mais convencionais, ele agora perde o pai, mas o avô, pelo menos alguém para fazer alguma coisa, certo? E ele adota o rapaz, certo? Capítulo 12, verso 5. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. Agora o Terá morreu. O avô agora morre. Acabou. Agora o vovozinho não está mais lá. Então o tio mais velho, porque o mais novo, o do meio nem foi, Naor ficou, certo? Em Ur. Mas agora Abraão assume a criação e o cuidado daquele rapaz. Quem é aquele rapaz? Ele não é ninguém, ele não é nada. Ele está passando de mão em mão. Essa é a grande verdade. Cadê seu pai? Morreu. Morreu quando? Morreu antes de vovô. Mas aí vovô me adotou, e cadê vovô? Também morreu. E sua mãe? Eu não sei. Então é muita desculpa que ele tem para justificar o fracasso dele. Você quer desculpa? Tá bom, você vai ter muitas. Mas procure uma desculpa que justifique seu sucesso e não seu fracasso. E é assim que funciona. Agora, é Abraão que vai adotar o sobrinho Ló. Pois bem, capítulo 13, verso 5. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, e o quê? Tinha o quê ele? Gado e? Isso. Verso 6. Vamos lá. E não tinha capacidade a terra para poder habitarem juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Preste atenção. Esse rapazinho casou. Esse rapazinho teve 2 filhas. Ele enriqueceu. Caminhando ao lado de seu tio, ele prospera, ele cresce, ele desenvolve. A vida não vai ser fácil para ele. Mas ele é alguém que está conseguindo vencer as etapas, indo adiante, buscando o quê? Buscando seu sucesso. Ele nunca vai ser Abraão. E ele não precisa ser Abraão. O que ele precisa é ser o Ló. E cumprir o chamado do Ló. Porque você só precisa ser você. Eu só preciso ser eu. Descobrir o que Deus tem para mim e viver. Ele agora está rico, casado, 2 filhas, próspero. Provavelmente suas dores agora já não são tantas. É verdade. Mas o capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Bota o próximo, eu acho que é o 16, por favor. Não, só um minutinho. Não, somente aí por enquanto. Preste atenção. Isso.
Deixa eu ficar no 13, não é isso? Não, 14 e 12, perdão. Bom, agora roubaram tudo dele. Invadiram, naquela guerra dos 4 contra os 5 reis, invadiram e pegaram tudo de Ló, e se não bastasse, ainda levaram o cara cativo. As coisas estavam indo muito bem para ele. Estava casadinho com as suas filhas, certo? Com seus bens, estava rico. Mas agora ele foi assaltado. Sua casa foi invadida. Ele foi levado. E agora de rico ele virou pobre. De livre ele virou prisioneiro. Essa é a vida desse cara. Ele perdeu tudo no verso 12. Mas, olhe para o verso 16. E tornou a trazer todos os seus bens. E tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Ele conseguiu recuperar tudo. A vida dele é cheio de idas e vindas. Quando parece que as coisas vão, elas retrocedem. Mas agora, Abraão vai lá, certo, com seus confederados, e luta para libertar seu sobrinho, certo? Traz ele de volta, seus bens estão de volta, ele está de volta no cenário, é verdade. Mas agora não é a casa dele, é a cidade onde ele mora, que vai ser, é desgraça demais, para um cara só. Agora é a cidade que o cara mora. A cidade que o cara mora vai ser destruída. Ela não vai ser invadida por homens, por reis. Ela vai ser destruída por Deus, certo? Deus vai requerer de Sodoma e Gomorra, certo? Uma justiça que ela não tem como oferecer. Então, no capítulo 19, no verso de número 25, coloca aí, por favor. E destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia na terra morreu. Mas Ló saiu vivo. Ele não morreu. Olhe bem, pega a trajetória desse cara. Foi tudo destruído. Ele foi roubado, viveu tudo o que viveu, mas continua vivendo. Se o que você enfrentou ou enfrenta não é forte o suficiente para te matar, prossiga. Prossiga, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Você está entendendo? Reúna o restinho das forças que te sobrou. Mas vai embora. Continue lutando, porque é isso que esse cara está fazendo. Capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás. Preste atenção. Ele agora acaba de... Nós temos duas coisas nesse texto. Uma mulher aprisionada no passado e a viuvez. Provavelmente o que aquela mulher sente é a perda do que deixou para trás. Não deu tempo para levar nada. Eles atrasaram na saída, então não tiveram tempo para levar nada. Porque o anjo pegou na mão deles e saiu puxando. Ou seja, eles só levaram o que tinha no corpo. É assim que funciona. Agora o que nós vemos é esse cara fica viúvo, convivendo com uma mulher que, ao que tudo indica, aprisionada no passado. Verso 32. Só o finalzinho. Para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Enquanto a mulher está presa no passado,
suas filhas estão preocupadas com o futuro. É isso. Esse é o cara. Problema de paternidade, problema de família, adoção, perdas, confusão, tá certo? Virou escravo um período da vida, sua casa e todos os seus bens foram destruídos, ficou viúvo, convivendo com a mulher aprisionada no passado, suas filhas, se você conhece o texto, sabe que elas embebedaram ele, certo? Para engravidar do pai, tão preocupadas com o futuro, que foi isso que elas fizeram. Olhar para a vida desse cara, provavelmente você não gostaria de ser ele. Se você olhar a vida dele, talvez ele não merecesse nem ser mencionado, se você não olhar para o final dessa história. Seja franco aqui, quantos de vocês aqui presentes já ouviram mensagens na igreja a respeito de Noé? Levante a mão. Davi, Salomão, o Pedro, o Paulo. Quantas ouviram de Ló? 1, 2, 3, 4. Ele não é um cara popular. Por quê? Porque ele era comum. E nós queremos puxar os heróis, os caras que aparecem, aqueles que têm notoriedade, que ganharam fama, que ganharam respeito, certo? Que são mencionados na maioria das vezes. E às vezes somos tão contaminados por isso que não queremos ser quem fomos chamados para ser, porque isso não nos interessa. Queremos o lugar, o posicionamento, onde sejamos vistos, pelo menos pelas pessoas. Para Deus, jamais vamos passar por despercebido. Mas esse cara, diante de tudo isso, problema com a esposa, problema com os filhos, problema com os pais, problema com o dinheiro, certo? Problema com os funcionários. Ele teve todos os problemas do mundo, que não dá para entender como esse cara vai fazer para terminar sua vida bem. Aliás, não se tem a consideração de dizer quando ele morreu. Todo mundo que você olhar antes, principalmente no verso 26, está lá dizendo, morreu com tantos anos, morreu com tantos anos, morreu com tantos anos. E eu escrevi um texto, pequenininho, uma frasezinha, como se eu fosse o Ló. E ele diz, não se preocupe com a minha morte. Ninguém sabe quando, nem onde. Mas observe o que eu deixei. O que esse cara deixou? Que legado um cara desse pode ter deixado, sendo enganado pelas filhas, problema com o filho, problema com a esposa, problema com os pais, certo? Ele teve tudo o que pode traumatizar um indivíduo junto. Eu conheço gente que não anda só por causa de um trauma desse. A minha vida não anda porque eu não sei quem é minha mãe, não sei quem é... minha vida não anda, sabe? Meus filhos me puxam para trás, as filhas puxou para trás, a mulher esquisita, certo? Pensa. Mas quando você olha para esse cara, dá uma olhada nesse texto aqui, Gênesis 19, 37. 19:37 de Gênesis. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe.
Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Quem é o pai de Moabe? Quem é o pai de Moabe? Ló. O pai de Moabe é Ló. E Moabe dá origem a que povo? Aos moabitas. Um povo cujo qual o Moisés escreveu que deveria ser evitado pelo povo de Deus. Sim ou não? Sim. Mas a fome abateu uma família, Elimeleque. Certo? E esse camarada vai morar e peregrinar em Moabe, na terra dos moabitas, cujo pai é Ló. E Rute, capítulo 4, verso 10, dá uma olhada. E de que também tomo por mulher a Rute, a moabita. Certo? Preste atenção. Olhe só. Alguém vai tomar uma moabita por esposa, quebrando um protocolo. É assim. O cara morreu. Parece que o nome dele vai ser apagado. Ele não teve notoriedade. Só enfrentou dificuldade. Mas o que esse cara fez? Ele não desistiu, ele continuou vivendo. Ele sobreviveu às adversidades. A vida é dura para você? Não é só para você não, meu irmão. Certo? Tem muita gente aqui enfrentando divórcio, doença, desemprego, problema com seus filhos, problemas com identidade e tantas outras coisas em busca de seus sonhos. Tragédias, dificuldades, adversidades. Mas, quando eu olho para esse texto, eu vejo algo bem interessante. Mateus, capítulo 1, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a... Vamos embora. Jessé gerou o rei Davi. Preste atenção. Esse texto está no Novo Testamento e narra nada mais, nada menos do que a genealogia de quem? De Jesus Cristo. E quem é que está lá na genealogia de Jesus? Uma mulher chamada Rute, que era uma cujo pai, quem era? Não pai da Rute, mas do povo. Quem era? Quem era? O Ló. O nome da família desse cara está na genealogia de Jesus. Você entende a grandeza desse moço anônimo, despercebido, que ninguém muitas vezes sabe quem é, que as pessoas não pregam sobre ele, que ele não tem a oportunidade, e nem por isso se achou menor, e nem por isso se entregou. Não! Se ele estivesse aqui hoje, sabe o que ele diria? Meu nome é Ló, com muito orgulho. Eu tenho orgulho de ter vencido tudo o que eu venci, de ter superado tudo o que eu superei, de ter força para ver todo mundo ter um pai e eu não, todo mundo ter uma mãe e eu não. Eu tenho orgulho de ter sobrevivido, a caminhar com gente que me puxava para trás, mas eu não parei.
Até que recomeçar depois de ter perdas tão significativas. Mas eu prossegui. E a maioria das pessoas sequer vão lembrar de mim. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou apenas eu. Apenas eu. E o que eu preciso é reconhecer isso. Minha palavra hoje é para motivar você a entender que não há lugar de notoriedade para todos. Que o tamanho dos outros não deve dimensionar o seu. Que o lugar dos outros não deve impressionar você. Que é importante que você descubra quem você é e ocupe o seu lugar. Faça o que precisa ser feito onde Deus te chamou para fazer. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que me dizem: pastor, você tem que abrir uma igreja em outro local. Se você abrir uma igreja em tal bairro, em tal lugar, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser... Por quê? Porque fulano tem, vai ser sensacional, vai ser com o nome que... Não, eu não sou fulano, eu não nasci para ser fulano, eu nasci para ser apenas eu. É importante que você entenda isso. Olhar para a vida desse cara, para que você se espelhe nele. E aprenda a enfrentar suas adversidades, seus problemas, suas limitações, certo? E todas as tragédias e circunstâncias que vão estar na sua periferia, com um único propósito: fazer o seu coração azedar. Prossiga, caminhe em frente para ser apenas você, com muito orgulho. O orgulho de ser você. Um dos maiores exemplos disso se chama João Batista, o primo de Jesus. Max, seja franco. Se tu fosse o primo de Jesus, pensa, Alexandre. Vamos lá, Bruno. Tu é o Cristo? Não sou, mas sou primo. Fomos criados juntos. Dormia lá em casa. A gente fazia bagunça. Pare para pensar. Quando você olha para esse cara, todo mundo que olhava para ele, dizia para ele: cara, tu é Elias, Jeremias, tu é um dos profetas, tu é o Cristo. As pessoas tinham dificuldade de saber quem ele. Ele disse: não, rapaz, não. Eu não sou Jeremias, não sou Elias, não sou a encarnação de um... Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Cara, mas você é o cara. As pessoas saem de casa, multidões para te ouvir no deserto. Não, cara. Eu, certo, batizo vocês com água, mas depois de mim... E sabe o que é mais engraçado? Que Jesus disse a mesma coisa: eu vou embora e vocês vão fazer coisas maiores. Sendo o quê? Maior que Jesus? Não! Sendo você. Ninguém ia ser maior que Jesus. Ninguém foi maior que João. O que João foi simplesmente ser o João. Jesus foi Jesus. Só isso. E por isso ele foi grande. Então procure e faça o que Deus chamou você para fazer. Essa é a grande beleza da caminhada. Se as pessoas vão notar, se elas vão reconhecer, se elas vão te ovacionar, não que o reconhecimento seja ruim, não, mas ele pode não vir. Quem é sua mãe, ô Ló? Não sei. Seu pai morreu. Mas como é que o senhor sobreviveu? Vovô me...
Mas e seu avô também morreu? E aí? Aí meu tio me adotou. Mas e aí? Aí eu fui viver minha própria vida. E fiz uma escolha equivocada. Olhei as Campinas do Jordão e achei que lá estava o melhor lugar. E para lá fui eu. E o que aconteceu? Aí me roubaram. E levaram todos os meus bens. Mas aí eu recuperei tudo de volta. Fali, mas me recuperei. Mas e aí? Aí caiu fogo do céu na cidade onde eu morava. Matou todo mundo. Só sobrou eu e minhas 2 filhas, porque minha mulher, maluca, olhou para trás. Mas pelo menos sobrou as filhas. Mas pois é. Uma menina doida me encheram a cara de cachaça e se deitaram comigo. Pô, cara, que vida desgraçada é essa, hein? Não, rapaz, mas posso te falar? Não tinha o controle de todas essas coisas. Eu não tinha. E como é que você fez para vencer? Eu só consegui sobreviver. Eu só venci porque eu sobrevivi. Seja um sobrevivente. Alguém que consiga ser apenas você. Às vezes com muita vergonha ao redor do seu nome. Talvez você não goste de muitas histórias que envolvam seu nome. Porque você tem passado. E aí? Quem é que não tem? De alguns episódios do nosso passado, eu tenho certeza que você não tem nada para se vangloriar. Nada. Certo? Mas e aí? Ele foi ruim? Foi. Ele foi humilhante? Foi. Mas ele matou você? Então pronto. Então levanta a cabeça e vamos embora. Você está entendendo? Erga a sua cabeça. Ah, você foi, você fez, você disse, você não pagou, você não sei o quê, você não sei aquilo outro. Está tudo no meu passado. E não me orgulho desse passado, não. Mas eu posso te dizer o seguinte: ele não foi ruim o suficiente para matar meu futuro. A misericórdia de Deus me alcançou. E esse é o Ló. Então, meu filho, minha filha, levanta a cabeça e vamos embora, porque o pau está quebrando. Certo? O bagulho está doido. E o que nós vamos fazer? Vamos embora, vamos continuar lutando, vamos continuar vencendo. E vamos embora. Ora, vivendo momentos agradáveis, ora desagradáveis. Talvez hoje você está enfrentando um divórcio. Ah, mas eu não gostaria. E pior, sabe o que acontece? Quem um dia já enfrentou, hoje julga você que está enfrentando. Às vezes a pessoa vem me falar de vergonha. Esse dia teve um cara que queria falar uma coisa de um irmão aqui da igreja, e eu descobri que ele batia na mulher. Eu olhei. Eu não ia falar que ele batia na mulher, porque senão ele descobria que a mulher contou. Mas eu olhei, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Certo? Então a vida é desafiadora, meu irmão. O segredo é: fique vivo. Não morra, não. Certo? Permaneça. Seja apenas você, com muito orgulho, e deixe alguma coisa para as próximas gerações. Porque com essa bagunçada toda, quem é que ficou? Eu lembro, hoje eu posso falar de meu pai. Que Deus o tenha. E eu termino aqui falando dele. Quando estava vivo, não falava não, porque eu respeitava ele. Mas papai, assim, uma vida bem esquisita. Certo? E ele engravidou minha mãe tinha 14 para 15. E ele me tomou da minha mãe, me deu para uma tia, que me deu para outra tia, que me deu para outra tia. Igual o Ló. Pensa, foi uma vida bem difícil. Difícil mesmo. Eu já contei isso aqui, eu era louco para ter um short, lembra? Adidas. Pô, mas minha tia não tinha condições. E aí eu fui na feira e vi. Porque quando você quer algo, você enxerga o que não está,
o que não é. E aí eu olhei e tinha um short Adidas, azulzinho, clarinho, Geraldinho, bonitinho, lisinho assim, Adidas. E eu voltei e pedi a minha tia, mas era assim hoje, assim, o short devia ser uns R$ 30. Pô, eu enchi a paciência da minha tia e do meu tio para me dar os 30. A feira, sabe onde era essa feira que é aqui, ó? Os mais antigos aqui em Xerém, era lá em frente à sua padaria lá, Reinaldo. Lá nos blocos. E fui eu para lá a pé. Morava ali na Praça da Mantiqueira. Menino, vi aquele short azulzinho. Mas eu comprei uma, pensa na felicidade que eu voltei. Caraca, eu falei, agora finalmente, eu vou poder usar um short de marca. R$ 30. É porque o pobre ele tem dessas coisas. Eu não é? Se alguém, se alguém falar que tem, você também quer ter. Menino, não fui para casa, tomei um banho e botei aquele short azulzinho. Mas Satanás, é Satanás, né? Quando minha prima me viu, ela começou a rir. E eu não sabia do que ela estava rindo. Que short é esse, Cláudio? E eu falei, agora vem um elogio. Ela falou, Cláudio, isso aí está escrito Adibas. Mas eu não vi. Eu estava tão fissurado. Era a mesma letra, só que invertida. É porque quando você quer muito, não precisa de muita coisa para te enganar. Às vezes o menino já mostrou que não é homem, mas a senhora está tão no sufoco que pegou meia boca mesmo. É ou não é verdade? Você só descobre depois. Aí eu já tinha comprado. O pessoal gosta da desgraça dos outros, eu não estou falando. E aí eu botei uma técnica na minha cabeça. Eu falei, eu vou usar, maluco. E se alguém olhar muito, eu coço. Porque aí eu dificulto a visão. Menino, assim fiz eu. Minha tia lavou o short. Ó. Saiu 3 letras, irmão. Pensa numa vida, pensa. Hoje eu tenho que rir disso, porque o final, eu falei, eu moro aqui em Xerém, eu era louco para namorar umas meninas. Louco! Mas um moleque feio. Ninguém queria. Até porque meu pai tinha fama de irresponsável. Então ninguém queria a filha namorando o filho de um homem daquele, que Deus o tenha. Isso. Você até é o católico, né? Isso. Mas era verdade. Pois bem, menino. Ninguém queria, eu doido para beijar. Aí as pessoas me provocavam, falavam, e aí, Cláudio, já está namorando? Eu falava, não, eu estou querendo estudar para me ser alguém. Que estudar o quê, rapaz? Eu queria beijar na boca. Quem é que ia beijar um moleque feio daquele? Ruim. Eu beijava espelho. E eu sei que eu não sou o único, quer ver? Quantos aqui já beijaram espelho? Levanta a mão. Levanta a mão ou Deus vai te castigar. A mão, como é que levantou? Viu, sabe? A mão, como é que levantou? Beijava espelho, maluco. Doido. Menino. Aí, essa moça aí, ó. Um dia, se interessou por mim, né? Eu era um gato. Miau. Eu não tinha onde cair vivo. Eu falo com ela, minha filha, o que você viu? Ela falou que tinha olhos de águia. Eu falei que ela atirou no que viu, acertou no que não viu. E foi, pois bem. Eu olho para a minha vida hoje, às vezes eu passo aí na rua, umas meninas até que eu namorei, ruim, hein? Ruim. Que isso aí tá igual vinho, enquanto, né? Vintage. Quanto mais antiga, melhor. Porque mulher não envelhece, mulher fica loura. É ou não é verdade? É mais ou menos assim. Pois bem, o tempo passou. É verdade. E não foi agradável quando eu estava vivendo, não. Mas eu sobrevivi.
Sobrevivi, sobrevivi e sobrevivi. E você é um sobrevivente. Se orgulhe de ser você. Apenas eu. Certo? Diga assim, apenas eu. Isso. E eu tenho orgulho, fale, eu tenho orgulho de ser eu. Isso aí. Ah, mas eu engordei, emagrece. Ficou feia, dá uma ajeitada na carcaça. Mulher é igual o submarino. Mulher funda, você encontra uma mulher, está acabadinha. Funda. Não disfarça. Não disfarça não, porque mulher é submarino. Elas vão para o fundo, mas quando você menos espera, elas sobem. Você encontra, caraca, maluco. Eu vi 6 meses atrás. Nossa, parecia um maracujá. Agora está lindérrima. Homem não, homem é navio. Fundou, filho. Vai virar morada de coral. Você está rindo, mas é sério. Então a vida prossegue. Então divirta-se enquanto é tempo. Porque desse jogo ninguém sai vivo. Essa é a verdade. Um dia todos nós vamos. Então faça como o Ló. Foi fácil para ele? Não, foi difícil. Dava para se vangloriar de todos os episódios? Ele perdeu? Viveu dificuldade? Sim. Mas ele venceu? Venceu. E você é um vencedor.